mulheres na faixa de 40 anos com filhos, o grau de lealdade delas era excepcional. Eu assim, Wagner, eu tô com dificuldade para encontrar um homem preto ou uma pessoa preta que seja engenheiro nuclear. Eu falei, mas é óbvio que você tá com dificuldade. Mas é óbvio. Se você não trabalha na capacitação e ajudar depois a trazer essa inclusão, trazer jovens aprendizes, você não consegue mudar essa realidade. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO de Latam da JLL Work Dynamics e presidente do comitê de CEOs do WTC, e este é o podcast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Boas-vindas a você que está conosco para acompanhar o Conexão C-Level, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui você encontra uma conversa leve e de qualidade com importantes lideranças brasileiras e com especialistas que vão nos ajudar a entender as mudanças pelas quais o mercado corporativo tem passado e como podemos nos preparar para o que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria da JLL, do WTC Business Club, com o apoio da ESPM. Chegamos ao quarto e último capítulo desta nossa série de 2023 e guardamos para esta conversa um tema importante e urgente: diversidade, equidade e inclusão. Vamos conversar sobre o que cabe em cada um desses conceitos, como as empresas têm se posicionado e o que ainda precisa ser feito para que o mercado de trabalho seja mais justo para todos, todas e todes. Para começar, quero dar as boas-vindas para a presidente da GE do Brasil, Viveka Kaitila. Como vai, Viveka? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de falar de um assunto tão prioritário, tão importante e tão próximo do meu coração. Para completar a bancada, tenho também ao meu lado Wagner Venturini, professor da ESPM e membro da Diretoria de Diversidade e Inclusão da Associação dos Profissionais de Propaganda do Brasil, APP Brasil. Bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, um prazer estar aqui para falar de um tema que me é muito sensível. Muito bem, então vamos para o jogo, né? Professor Wagner, eu gostaria de começar entendendo e dividindo com a nossa audiência um resumo sobre qual é a diferença entre diversidade, equidade e inclusão. Muitas vezes esses termos são ditos como se fossem sinônimos. Você poderia nos ajudar a dar uma visão do que cada um representa? Vamos lá. O que acontece? Quando a gente pensa em diversidade, né? Então, recentemente eu estava dando uma palestra justamente falando isso e explicando essas diferenças. A diversidade está no diverso. É trazer não somente pessoas de cores diferentes, mas pessoas de corpos diferentes, né? Então, quando você me traz o tema diversidade para dentro de uma empresa, por exemplo, eu brinco, eu falo que diversidade vai muito além do arco-íris. Então, você tem corpos pretos, você tem corpos vermelhos, você tem amarelos, você tem corpos magros, gordos, você tem todos os tipos, né? Com perna, com braço, sem braço. A diversidade, ela prevê um universo múltiplo, com pessoas não só também em corpos, não em cores, mas também de realidades diferentes. Né? E aí eu falo realidades socioculturais e econômicas diferentes. Quando você me fala em diversidade, você está pensando num ambiente múltiplo, com várias pessoas de várias realidades para que você possa compor o seu universo diverso. Ponto. Equidade. A equidade, eu vou primeiro falar de igualdade. A igualdade prevê, por lei, todos nós somos iguais perante a lei. Então, a lei deve ser cumprida, né, tanto seus direitos quanto os deveres, para todos. Ponto. A equidade, ela observa a diferença existente e ela promove uma correção dessas diferenças. Então, não basta ter um ambiente somente igualitário, mas ele também precisa da equidade para que você reconheça as diferenças e essas diferenças possam ser observadas e ações feitas para que você tenha, de novo, um ambiente diverso. Obrigado pela explicação. Viveka, deixa eu ouvir de você. É cada vez mais comum mulheres na alta liderança. Acho que esse é um dos pontos importantes. Uhum. Mas nós temos que reconhecer que ainda é muito distante da realidade nossa brasileira, da realidade da maioria dos países, né? E você é uma pessoa multicultural,
com uma história de vida muito interessante. Você podia falar um pouquinho da sua trajetória para as pessoas entenderem como é que, de certa forma, como é que você traçou a sua carreira a partir dessas variáveis de diversidade, equidade e inclusão Claro. também? E para mim, justo diversidade são todas essas experiências, todos esses corpos, tudo que faz uma pessoa ser diferente de uma outra, isso tudo é diversidade Uhum. que é importante trazer para todas as empresas e todo o ambiente onde você está. Então, eu só para os que não sabem, eu nasci na Finlândia, então eu tenho uma cultura muito nórdica, né? Toda a minha família é finlandesa. Meu pai se mudou para o Brasil quando eu tinha 4 anos. Ele veio trabalhar numa empresa finlandesa aqui. Primeira experiência internacional, ele teve muita coragem de tomar essa decisão. E por isso ele me colocou numa escola inglesa, porque a ideia sempre era voltar. A ideia, ele pensou que ia ficar aqui 4 anos, 5 anos, 6 anos, ficou 18 anos. E nesse momento eu estava estudando, fazendo universidade nos Estados Unidos, eu fiz matemática aplicada à economia. E aí eu tomei a decisão, no momento que eles decidiram voltar para a Finlândia, eu tomei a decisão de vir para o Brasil. Eu achava que eu poderia trazer mais valor estando aqui, né? Tudo que eu tinha estudado, tudo que eu Você acreditava. veio aos 4 anos, nessa fase da tomada de decisão, você estava com quantos anos Eu já? tinha 21, né? Muito jovem ainda. Jovem, mas eu tinha clareza que era o que eu achava que eu tinha que fazer. Então, minha família toda voltou, que foi um momento muito difícil, uma decisão, né, muito difícil nessa idade, né, ficar sozinha num país, sem saber quando que eu ia voltar, né, a estar junto com eles. A gente está virtualmente, mas a gente nunca se uniu de novo. E minha irmã foi parar em Portugal nesse período todo. Então, acho que isso mudou muito a forma que eu penso, né? Então, isso me ajudou a tomar decisões sobre meu trabalho, sobre minha carreira. Eu tive que, né, sempre eu dependia de mim mesma, né? Então eu tinha que pensar sempre numa carreira e aí eu fui trabalhar no Unibanco, onde eu comecei na parte de fusões e aquisições, finanças corporativas. Trabalhei 2 anos lá e aprendi uma cultura diferente também, porque eu nunca tinha trabalhado para uma empresa brasileira, nunca tinha feito uma faculdade ou estudado em português. Então isso também trouxe muita experiência diferente. Eu aprendi a olhar pontos de vista diferentes, eu aprendi a me adaptar melhor. E aí depois de um período, depois de 2 anos eu fui trabalhar no Bank of America. Aí eu já me senti mais confortável com uma cultura que eu conhecia. Fiquei lá 6 anos e meio, tive líderes incríveis, tive mulheres líderes que foram referências para mim nesse período. E aí, em 97, eu vim para a GE, uma empresa industrial, aí já com menos diversidade. Eu era das poucas líderes mulheres na GE. E fui aos poucos, né, tomando decisões de cargos, áreas diferentes para poder trabalhar. E sempre sentindo, assim, quando você falou de coragem, né, que as mulheres precisam ter coragem também, tem vários momentos que eu acho que a gente tem medo, às vezes, de tomar um salto maior, né? E eu tive que influenciar essa coragem várias vezes durante a minha carreira, sabendo que nem sempre a gente sabe tudo, mas o que a gente sabe, 80%, 70% já é suficiente, o resto você vai aprendendo com a carreira. E foi assim que eu tô aqui há 26 anos. Fui promovida para CEO em 2017. Então, várias mudanças ao longo do período. A empresa se transformou muito. E estou aqui agora para ajudar a população de mulheres e de outras diversidades dentro da GE também, para a gente poder cada vez ter uma jornada melhor nesse caminho. Você falou de coragem, né, que a gente teve essa conversa, e é interessante porque eu não sei por que razão a sociedade, a coragem do homem branco, ela é maior do que a coragem de todos os outros papéis na concepção de diversidade. Eu queria explorar isso um pouquinho, porque eu me recordo, por exemplo, quando eu fiz uma avaliação de sucessão para minha posição, eu fui conversar com 2 homens, primeiro, e quando eu conversei com eles, a reação deles foi, tipo, lógico que eu sou seu sucessor. É óbvio que eu sou seu sucessor, é natural. E eu fui conversar com uma mulher, sinceramente, a mais bem preparada. E eu tive que conversar com ela durante muito tempo para provar para ela que ela era bem preparada. Assim, não sei se seria correto dizer que o homem não estando preparado,
ele aceita mais o desafio por uma lógica da sociedade de aceitação, e a mulher, ela sente que ela precisa de estar 100, cento e tantos por cento preparada para ela ocupar a mesma posição, quando na verdade o talento inato definia ou deixava claro que ela tinha mais potencial, ou tem mais potencial do que os outros concorrentes. Então, esse é um ponto. E um outro ponto que já vou engatar uma pergunta para você, Viveca, que é, quando o meu primeiro contato mais forte, muito mais nessa questão homem, mulher, gênero, foi na Xerox há muito tempo atrás. E você tinha que desenvolver um projeto, né? E o meu projeto, na época, foi avaliar onde nós tínhamos o maior grau de retenção. E a minha conclusão é que as mulheres entre 30 e 45 anos, elas ficavam mais tempo no trabalho. Os homens mudavam por razões mais fáceis, as mulheres elas permaneciam mais tempo na posição. E se eu estratificasse mulheres na faixa de 40 anos com filhos, o grau de lealdade delas era excepcional e, mais ainda, elas tinham melhor resultado de satisfação de clientes, elas tinham melhores resultados de satisfação dos nossos empregados, dos nossos colaboradores. Então, quer dizer, a partir de um projeto em que eu era responsável por desenvolver o projeto, eu me conectei, e eu acho que é muito interessante, porque eu me conectei pelo resultado. Porque no fim do dia, quando nós falamos de diversidade, equidade e inclusão, o que se espera é de que isso tudo contribua para resultados melhores, qualquer que seja a métrica que nós queremos adaptar. E eu acabei me incluindo na causa porque eu vi o resultado. E quantas vezes nós já não ouvimos que diversidade, equidade e inclusão não traz resultados? Então, quando a gente pensa nas diversas, aquilo que o professor já falou no início, como é que você vê nutrir e trabalhar essas pessoas dentro das nossas organizações, tendo em vista que há um diferencial não só de quantidade de pessoas, mas há um diferencial, porque eu acredito que a quantidade gera qualidade. Quanto mais pessoas nós tivermos, mais pessoas diversas, mais pessoas falando, pensando de forma distinta, maior é a probabilidade de que elas venham ocupar cargos maiores. Sim. Então a gente tem que cuidar da quantidade e a gente tem que cuidar da qualidade. Como é que você vê isso na sua empresa? Como é que você vem fazendo esse tipo de papel dentro da GE? Vou falar primeiro só sobre coragem, um pouquinho. No começo da GE, eu lembro que quando eu entrei pela G Capital, né, e eu trabalhava em uma das áreas, eu era líder para a América Latina da G Capital, de uma das áreas G Capital, e o presidente da G Capital como um todo, ele saiu da empresa, e aí tinha uma vaga né, para algum sucessor. E meus pares, os homens, todos eles correram atrás e começaram a ligar para todo mundo lá fora para influenciar a decisão. Jamais passou pela minha cabeça naquele momento, porque eu achava que eu não estava preparada. Então, assim, isso é muito verdadeiro, né? E hoje, assim, eu tento, esses anos todos, quando eu vejo mulheres super capazes, eu vejo uma vaga e falo assim, vai, porque você está pronta. Você não precisa saber tudo. Mas eu sei que naquela época não tinha ninguém que me falasse isso. E eu lembro, assim, a pessoa me perguntava, mas você tem interesse? Eu falei, não, eu sentia aquela insegurança ainda naquele momento de que eu não tinha tudo que eu precisava para aquela vaga. Então, acho que isso é muito verdadeiro e poder ajudar, acho que todas, não é só mulheres, mas minorias em geral, acho que é muito importante. E vamos abrir isso um pouquinho mais. Nós falamos de uma parte das cores, né? Falamos um pouquinho de homens e mulheres, e você, no seu speech inicial, você falou sobre diversidade, equidade e inclusão de uma maneira muito mais abrangente. Vamos trazer esse contexto muito mais abrangente e complexo para ter a tua perspectiva do que nós devemos fazer, de que maneira nós podemos influenciar. A partir da sua história, assim, a leitura é tão ampla, porque assim, eu vejo tantos pontos aí, né? A coragem do homem, né? E como você falou, a coragem do homem branco, e também existe a coragem do homem negro. Então, assim, um homem, né, agora sem pensar em homem branco ou homem negro, mas a questão do homem, é natural que ele seja líder, ou visto como líder, ou se veja como líder. Então tem essa projeção, e isso, né, se você tem um homem e uma mulher, o homem sempre vai tentar se projetar, ou nós temos a ideia na cabeça de que ele é mais qualificado, né, e óbvio, ele vai se projetar dessa forma. Então essa é uma leitura. Outra leitura sobre a questão da coragem, e aí eu acho muito interessante quando a gente fala em coragem e inclusão em espaços, especificamente. Porque nem todas as pessoas têm coragem para sequer se aproximar. Eu não estou falando se inserir, mas se aproximar
do espaço, em que ela é capaz. Então você tem a diferença homem-mulher, você tem a diferença entre homem branco e homem preto. Aí imagine um homem branco, uma mulher preta. Como vai gerar, eu costumo brincar, né, com o imaginário. Então, assim, imagine uma mulher trans, PCD, assim, imagine se ela teria coragem para dizer, eu quero a vaga. Então, quando eu penso num ambiente diverso, né, quando eu penso em equidade, quando eu penso em inclusão, eu estou pensando nessa realidade que ela existe em algum lugar e que nós não temos olhos para isso. Uma coisa é você ver, né? Outra coisa é você enxergar tudo aquilo que está ao seu redor. Então, esse ponto específico né, que a Viveca está trazendo, justamente assim, eu não me via nessa posição. A maior parte das mulheres não se vê nessa posição, né? São raras aquelas que não, eu vou. E principalmente se ela estiver numa sala com vários homens, ela fala, será que eu realmente sou capaz? Será que eu... E aí começam as dúvidas, né? A síndrome do impostor, ela invade de tal maneira, porque aí, me imagino, numa dinâmica começa a gaguejar e falar, tá vendo como é que ela... Mas não, tem que ver todo um contexto. Que local é esse que você está sendo colocado para te causar justamente esse temor, né? De você não se projetar. Que locais são esses que nós estamos... Né, que nós vivemos, que são capazes de gerar um terror naqueles que são diferentes daquilo que nós imaginamos para aquele espaço, para que ele possa se projetar. Porque também tem isso. Eu vejo muito assim, nosso processo seletivo nas empresas é às cegas. Ele é tão às cegas que ele não enxerga as diferenças. E eu detesto, quando alguém me fala nosso processo é às cegas, ele já me disse tudo. Não enxerga diferenças. E pelo contrário, um processo seletivo, ele não pode ser às cegas. Porque as pessoas são diferentes, elas não são iguais. Então você tem que observar as diferenças, você tem que observar quais são os temores, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é isso. Eu acho que esse é o ponto. E aí, essa sensibilidade é que vai fazendo com que um ambiente seja favorável à diversidade. Isso aí. Professor, fantástico o que você está falando, assim, leva a gente a refletir. Eu vou perguntar para a Viveca agora. Nós, de alguma forma, somos privilegiados por estarmos aqui hoje nessa conversa. Qualquer que sejam os caminhos, a carreira, o que nos levou, mas nos trouxe uma posição de privilégio. Poder estar falando com as pessoas de um tema que é relevante, que é importante e que nós temos um papel de transformação. Nós podemos influenciar essas mudanças e podemos influenciar outros influenciadores. Nessa linha, o que você diria, com esse espectro todo, qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? De que maneira você está agindo para poder assegurar e incentivar? Deixa eu dar um exemplo pequeno que acontece comigo, e vai muito na linha que você falou. Eu achei fantástico quando você disse do recrutamento às cegas, que uma das decisões que eu tomei há 6 anos atrás na minha empresa, 7 anos atrás na minha empresa, foi todas as vezes que nós fomos contratar, tem que ter uma mulher na final, entre os 3 candidatos. E se você não escolher a mulher, você tem que vir até a mim, que sou o presidente da empresa, e explicar por que não foi uma mulher. Poucas pessoas vieram explicar. E eu fico feliz de ver que a minha área hoje tem uma quantidade de mulheres que é praticamente a mesma da quantidade de homens. Eu estou na variável quantidade, que eu acho que é um dos elementos que compõem o movimento, né? Mas é uma pequena ação que estava no meu alcance fazer. Eu costumo dizer que se você tem 10 mil pessoas que trabalham para você, em que as famílias têm em média 4 pessoas e que elas têm as suas comunidades, o nosso papel vai muito além de influenciar uma pessoa, porque você fala com muita gente o tempo todo, você influencia muitas pessoas. Então essa expansão, essa multiplicação quase que exponencial é um papel muito grande nosso. Então é um pequeno exemplo de algo que eu acho que está na minha mão fazer. Eu queria ouvir como é que vocês dois veem isso. Começar por você, Viveca. Como é que você vê isso? Vou falar talvez, então, eu acho que todos nós, a gente tem a responsabilidade de ajudar e trabalhar na questão de diversidade, de inclusão e de equidade. Vou falar um pouco o que a GE faz, porque você falou que você precisa de números, né? Você precisa de uma quantidade e também depois de uma qualidade para a gente conseguir, nessa jornada, avançar da forma que eu acho que a gente deveria. Na GE a gente trabalha desde a capacitação, que eu acho muito importante, que é a inclusão de pessoas que estão em situações talvez não tão privilegiadas, que a gente quer ajudar a capacitar para trazer essa diversidade para dentro da GE.
Então, a gente faz isso em parceria com o Senai, a gente faz isso em parceria com a Formada, a gente faz em vários locais aqui. A gente trabalha também com várias diversidades desde o começo. Por exemplo, a gente tem programas que são para meninas de 14 anos. Então, como é que a gente consegue influenciar meninas de 14 anos, que elas podem ser o que elas quiserem, e trabalhar em engenharia, em matemática, né? Pensar nessas áreas que não são talvez tão comuns para elas. A gente trabalha no desenvolvimento de mulheres dentro da GE, jovens líderes, mulheres em fábricas, conteúdo específico também ajudando ela a pensar e ter essa coragem de seguir caminhos maiores. A gente trabalha na atração, né, de mulheres. A gente trabalha a gente tem, por exemplo, para LGBTQIA+, a gente tem programas de mentoria reversa, para também ajudar os líderes a entender como é que a gente consegue ser líderes melhores e também atrair mais quantidade e melhorar o desenvolvimento dessa liderança dentro da empresa. Na parte de raça, a gente também coloca vários sponsors, então líderes da GE que ajudam para poder avançar nessa agenda e avançar na contratação, pensando, agindo de forma ativa, né, e conseguir atrair mais talento. Então, eu acho que assim, a gente tenta fazer o máximo possível para poder atrair desde os jovens, né, ter uma diversidade de jovens. Por exemplo, outro exemplo que eu acho que é super importante, no Jovem Aprendiz. Numa das unidades muito importantes que a gente tem, que fica em Petrópolis, 50% já das contratações ou dos jovens aprendizes são mulheres. Então, isso já mostra que você está conseguindo trazer quantidade e depois você vai desenvolvendo através dos programas que a gente tem. Então, assim, é muito importante que cada um de nós, né, líderes de empresas, líderes de comunidades, líderes do seu negócio, não importa se ele é pequeno ou grande, que a gente sempre pense como é que a gente consegue ajudar a desenvolver essa atração, né, desenvolvimento, e depois reter as diversas, né, todas as diversidades que existem, porque isso realmente traz mais inovação, mais criatividade, traz uma empresa que tem muito mais respeito. Acho que todo mundo dentro, por exemplo, da GE eles sabem que eles podem levantar a mão se tem alguma coisa que não está, tem alguma falta de respeito em algum lugar. Então, o respeito é super importante na empresa para que a pessoa possa ser como ela é mesmo. Então, acho que tudo isso ajuda a empresa a ser melhor, ajuda a empresa a ser mais produtiva, mais criativa, só que acho que a jornada é muito longa ainda. Então, por isso que todo mundo tem que trabalhar juntos. Professor, e se nós trouxermos esses desafios, você lida muito com jovens, de alguma maneira, né, os próximos líderes deste mundo. Como é que é isso dentro do seu ambiente? Como é que é isso dentro das universidades? Como é que você vê? Eu divido esse universo que nós vivemos em micro e macro ações. Macro ações são essas, né, que a Viveka acabou falando, em que as instituições elas trabalham em prol, né, de promover um ambiente mais diverso, um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais propício a esse diálogo. Mas eu também gosto de trabalhar com microações, né? E essas microações são realmente individual, sabe? Você observar ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, e cumprimentar, dizer um bom dia, faz uma grande diferença. Perguntar o nome faz uma grande diferença, porque na maior parte das vezes as pessoas são invisíveis. E eu, como eu falei, como são micro e macro ações, essas micro ações, elas, quando não executadas, elas são microagressões. Então, partindo do micro, né, identificar aquelas pessoas que estão ao redor, passar e dizer um bom dia, dar atenção, uma devida atenção que você daria ao CEO e dar atenção para a tia que é da faxina, a mesma coisa, e chamar de senhora, isso não vai fazer mal algum a você, mas vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Às vezes uma palavra, pequena palavra sua, para aquele jovem que passou, que está lá começando, é suficiente para marcar a vida dele, para que ele queira se tornar alguém também. Então, esse combate, né, eu falo o combate ao racismo, ao combate pior, à indiferença social, socioeconômica, ela é imprescindível para que a gente tenha, no macro,
esse ambiente favorável à diversidade. Então ele tem que ser trabalhado a todo momento. E quando a gente pensa, né, quando eu falo isso, né, nas aulas, eu trago isso nas minhas palestras, eu trago isso, né, recentemente, na semana passada eu estava na Fiesp falando sobre isso, é entender que cada um de nós tem essa responsabilidade pessoal para que possa favorecer esse espaço de diálogo. Porque geralmente quando você traz essas pautas, ela entra como uma resistência. E quando você pensa em resistência, significa que existe algo contrário. E eu não gosto de criar, de estar em espaços de resistência, mas que são favoráveis, com aliados. Eu até brinquei, recentemente eu fiz um evento na sexta-feira aqui na SPM, sobre o Dia da Consciência Negra, e eu falei, gente, a gente não tem que falar para convertidos. Né? Eu, preto, tenho plena consciência preta sobre a importância do preto na sociedade. Eu preciso falar para aqueles que não têm. Então, uma pessoa LGBTQIA+, ela tem plena consciência dos seus direitos. Eu tenho que falar para aqueles que não o reconhecem. Então, quando a gente pensa, né, quando eu trago na sala de aula e falo justamente sobre essa realidade, dizer um bom dia, olá, como vai, saber o nome, não há nada mais importante do que o nosso próprio nome, né? Basta errar o nome dizendo não é esse. É de imediato. Uhum. Então, quando você trabalha isso já a partir dessa sala de aula, que serão os nossos líderes de mercado, e eles tendo essa visão, e é muito engraçado, porque a juventude de hoje, ela tem uma percepção muito diferente. Ela sabe que ela vai mudar o mundo e ela quer. Né? As anteriores sabiam que poderiam mudar, mas será que eu quero? Não, as de hoje querem mudar as condições de trabalho, querem mudar as condições de realidade, não querem trabalhar 8 horas, não querem ficar 5 dias por semana, eu sabe lá, né? Não querem essa prisão, querem ter a liberdade, e essa liberdade passa também por esse reconhecimento dos diferentes, né, que não são diferentes para eles, são iguais. Então, se eu digo, eu sou casado com um rapaz, que legal, e não mais um silêncio de reprovação. Então, o ambiente, né, esse ambiente que eu tenho trabalhado com todos os jovens, eu falo jovens também da pós-graduação, né? E eu acho que o jovem de 8 a 80 anos, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então você trazer essas novas, né, essas percepções para a sala de aula e levar essas percepções para a empresa são primordiais, tanto no ambiente micro, né, nas microações, quanto na macroações. Olha só que interessante. Eu gostei muito do que você falou. Eu vou dar um exemplo aqui. A Viveca não me deu autorização para fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. O meu filho foi estagiário e foi trainee dela, na GE, 10 anos atrás, talvez. Eu já admirava a Viveca, mesmo sem conhecê-la, pelo que ele falava. Ele dizia assim, ela é uma mulher que te incentiva a correr riscos, ela te remete a projetos ousados, ela te dá oportunidade, ela é direta no feedback. Ele falava, hoje eu ainda falei, eu vou entrevistar a Viveca. Nossa, pai, você vai falar, ele ainda tem essa, ele está com 32 para 33 anos agora, mas já é. Então, assim, eu já conhecia a microação dela que impactou a carreira do meu filho. Para ela, talvez uma coisa que ela tenha feito para diversas pessoas na vida, mas que para ele foi uma diferença enorme. E agora eu quero usar um exemplo que foi uma diferença para mim. Eu perdi um cavalo. Eu tenho paixão por cavalo, minha filha, ela monta, e a gente perdeu um cavalo, ele teve cólica e morreu, do sábado para o domingo. Então havia uma consternação e eu estava sofrendo muito porque a minha filha entrou em completo desespero e eu tive que ser pai, eu tive que cuidar da minha filha e tal. E na segunda-feira eu tinha uma reunião, eu tocava uma empresa, eu era presidente de uma empresa que tinha 25 mil pessoas e nós tínhamos 800 pessoas, 700, 800 pessoas me esperando num hotel às 10 da manhã para eu fazer o kick-off. Que era o lançamento, falar dos resultados do ano passado, a gente faz isso com certa regularidade, e falar sobre o futuro, o que a gente esperava. Era um papel importante para mim estar bem. Eu tinha que estar bem para comunicar para as pessoas, falar dos resultados, fazer os reconhecimentos. Uma reunião importante. E grande parte daquelas pessoas eu não ia ver com regularidade ao longo do ano inteiro. Pessoas que vinham do Brasil inteiro, de diferentes lugares, para a gente ter aquela reunião dos gerentes, diretores e supervisores da empresa. Muito bem, eu fui, como todos os dias eu saí da minha casa e fui para o escritório. Eu chegava no escritório por volta de 7h30, 8 da manhã. E quando eu não estava bem, eu gostava de ouvir tipo rock pauleira, né? E eu botei um rockão pauleira, mas eu não estava conseguindo reagir. E eu cheguei no escritório às 8 da manhã, para uma reunião às 10, fui pegar as minhas coisas e tal.
todo dia eu cruzava com uma pessoa, a senhora da limpeza, todos os dias. E a gente trocava figurinhas. Como é que tá? Como é que tá o filho? Como é que tá você? Como é que tá? Como é que foi o dia e tal. Não me pergunte por quê. O que aconteceu naquele dia? Quando eu estava subindo a escada para o segundo andar onde ficava a minha sala, eu cruzo com ela limpando o chão, né? Aí ela, bom dia, seu Washington, como é que vai? Tudo bem? Eu falei, eu tô bem, a senhora, como é que tá? Tudo bem e tal? Aí ela falou assim, eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu falei, claro que pode. Ela falou assim, eu queria te agradecer, porque todos os dias você me fala bom dia com um sorriso nos lábios e faz o meu dia melhor. Uhum. Então, assim, alguns segundos para reflexão. Ela fez o meu dia, tudo que eu consegui, que eu não consegui fazer naquele fim de semana, a minha cabeça foi, essa mulher ganha salário mínimo, acorda às 5 horas da manhã, tem 3 filhos, um marido que não trabalha, limpa o chão para eu pisar às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. E ela diz que eu faço o dia dela melhor porque eu a trato com respeito. Eu faço nada mais do que bom dia, como é que você está e tudo bem. Então, assim, só fazendo uma inversão do que você Uhum. falou do nosso papel quando a gente influencia uma pessoa, Uhum. também como é que pessoas, em teoria, normais, ordinárias, influenciam muito a vida da gente quando você presta atenção nas pessoas. E você lida com as pessoas como pessoas, não como cargos, ou como funções ou posições. Então, assim, eu talvez tenha tido uma das melhores apresentações da minha vida. Então, ela conseguiu reverter completamente como eu me sentia a partir de entender o tamanho, o que era a força daquela mulher Uhum. e o quanto ela pôde influenciar a minha mudança naquele momento em que eu precisava. E ela foi a resposta que eu precisava no momento que eu mais precisava. Posso dividir uma história também? Claro. Porque eu acho que assim, é algo que me impactou muito e eu me arrependo até hoje porque que eu não tomei uma ação maior naquele dia. Isso já faz alguns anos atrás, vai fazer talvez uns 10 anos atrás, eu tive que ir a trabalho para Bolívia, para La Paz. E em La Paz, o aeroporto fica numa altitude bem maior e você tem que descer num teleférico para ir para a cidade embaixo, né? E na volta, então, a gente ficou somente um dia lá e estava voltando. A gente estava, então, num dos teleféricos, estava eu, mais uma outra líder mulher, né, da GE, e a pessoa que era o líder da GE na Bolívia. A gente estava no teleférico e entrou uma família. Entrou o pai e entrou duas crianças, e uma delas uma menina que talvez tenha 9, 10 anos, mais ou menos. E ela ouviu a gente falando inglês entre a gente. E aí, nesse, leva um tempo para esse teleférico, e ela se vê que ela queria começar a comunicar, né? Então, primeiro ela queria saber de onde a gente era, então ela começou a falar em espanhol de onde a gente era, mas só falava comigo e com essa outra mulher líder, né? E aí a gente começou a conversar com ela, né? Tentar mostrar, perguntou o que a gente fazia, né? A gente foi falando, o teleférico chegou, né? A gente falou tchau e a gente saiu, ela veio correndo atrás da gente perguntar o que ela tinha que fazer para que ela pudesse ter uma carreira, pudesse ter algo como Uhum. a gente. Então, ela, nesse pequeno momento, até me arrepiei agora de novo, esse pequeno momento que a gente passou com ela foi suficiente para influenciar ela. Essa conversa que a gente teve foi muito importante para ela. Uhum. E eu me arrependo até hoje, por que eu não peguei o nome dela, o contato dela, para continuar isso depois, ao longo do período. Mas, infelizmente, eu não fiz. E eu nunca esqueci. E isso me mostra como a gente pode influenciar tantas pessoas conversando, dando atenção, jovens ou mais velhos, não Uhum. importa da idade, mas aquele momento, para mim, foi realmente assim isso abriu Uhum. um mundo que eu, assim, me impactou muito. Então, acho que eu queria dividir também, É porque eu acho linda que a história, né? isso vem dos dois lados. Sim. Ela me influenciou muito. Eu sei que a gente também teve impacto na vida dela. Esse é o ponto-chave quando a gente pensa, né? A gente ouve bastante, né? Em várias palestras, a gente faz diversas palestras, vê escrito diversidade, equidade, inclusão. Mas como trabalhar efetivamente isso? A gente tem um manual, né, de como funciona na empresa. Só que a empresa é feita por pessoas. E por isso que eu sempre toco na questão das microações. Porque você pode ter uma ótima campanha, fazer um programa maravilhoso, e ainda assim, lá na pontinha, você não ter o resultado esperado. E por quê?
porque as microações, elas que no final vão falar mais alto. Né, de você saber exatamente se você está tocando o coração e a mente daqueles que estão né, na empresa e com o programa. Porque, assim, quando você traz pessoas específicas para o programa, essas pessoas têm a responsabilidade de levar esse conhecimento adquirido para os demais e nos diversos níveis. E também corrigir determinadas ações. E aí eu falo, essa correção não passa por uma questão de chamar a atenção, não é isso, mas exemplificação. Né? A palavra influencia, o exemplo arrasta. Então, se você, CEO, passa e dá bom dia, acredite, todo mundo. Se você, né, você está passando com um grupinho, né, o seu grupo lá fechado, se você der bom dia para fulano, observe se todos os outros também não darão bom dia. Repita essa ação. Esse é o ponto. Porque é justamente exemplo. Não é falar assim, você não deu bom dia. Não. Porque isso é repreensão. Não vai funcionar. Mas você, oi, bom dia. Oi, fulano, tudo bem? Bom dia? Repare, todo mundo vai, oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. São essas microações. Então, quando a gente vai pensando nessa ambientação, nesse ambiente favorável, nesse espaço favorável para que haja um diálogo, para que surja aí uma empatia, vem a partir dessas pequenas ações. E aí sim, você vai ter propriedade para dizer, gente, eu andei pensando, eu andei observando na empresa e eu gostaria que fosse feito tal coisa assim, assim, assado. Porque muitas das vezes a gente apresentava e falava assim, isso é para inglês ver, não vai funcionar. E uma coisa, né, só para finalizar essa fala especificamente, quando a gente está trabalhando todos esses campos de diversidade, a gente tem 365 dias, em alguns anos 366 dias, de diversidade, equidade e inclusão. Então tem que ser trabalhado todos os dias. Não adianta você me chamar somente em novembro. Não adianta você me chamar somente em junho. Não adianta você me chamar somente em março. Precisa ser trabalhado todos os dias. E quando eu falo não adianta me chamar, também não é só chamar, por exemplo, a Viveca para falar sobre mulher. Eu tenho aqui uma CEO. Eu quero saber a CEO. Então, reconhecer também o profissionalismo dessas pessoas, isso é inclusão. Porque você não está chamando a Viveca porque é mulher, está chamando porque é CEO. Não está chamando Wagner porque é preto, está chamando porque ele é professor. Então, também passa por isso. Claro, nós temos a propriedade para falar sobre assuntos específicos em determinadas datas. Faça também. Mas, e o restante do ano nós não existimos? Somos apagados, né? E isso não pode acontecer. Então, pensar. Pensar diverso é isso. É pensar na multiplicidade e no profissionalismo dessa multiplicidade. Eu vou voltar agora para um tema mais específico, porque na verdade hoje é o meu baby, se eu posso chamar assim. Hoje eu sou responsável na empresa pelo Black Professionals Network. Uhum. Como a gente disse, à medida que a gente divide essas em pequenas ações e como é que a gente cuida de determinados grupos e consegue fazer com que isso seja você tenha um foco maior. Uhum. Qual é o meu grande desafio? É aumentar a quantidade e a qualidade. Quando eu falo qualidade, é pessoas em posições de alto nível, não qualidade das pessoas per si. É aumentar a quantidade de pessoas pretas. Esse é o meu desafio. Eu liderei o de Women Business Network, depois liderei o de LGBTQIA+, e hoje eu estou a cabo deste. Então, quer dizer, eu venho me revezando em algumas posições. E quando eu falo, obviamente, por exemplo, no México, a questão homem e mulher é uma questão muito séria. Quando eu falo em LGBTQIA+, na Argentina ela é uma questão muito séria. Quando a gente fala em raça, no Brasil é uma questão... Então, acho que a gente também conseguiu entender que nos diversos locais você precisa se adaptar para você conseguir tocar a questão da diversidade sob a perspectiva de cada país, também é um aspecto importante. Mais especificamente no Brasil, que felizmente na JLL já é algo bastante maduro. Nós evoluímos muito, muito enquanto empresa, participando de todas as diversas linhas. E eu, mais recentemente, o meu principal desafio é exatamente que as pessoas entendam, aceitem e passem a conspirar a favor da mudança. Você falou sobre a síndrome do preto único na nossa conversa prévia. Você podia estender um pouco mais o que é o conceito, explicar para a gente o que é isso? Eu brinco bastante, falo sobre a síndrome do preto único, né? Porque ela resulta, né? Justamente de sinais e sintomas em que
a pessoa fica em silêncio, ela se sente constrangida, pode começar a suar desesperadamente por ser a única pessoa preta no ambiente. E aí bate a insegurança, bate, será que realmente eu mereço estar aqui? Eu sou capaz de estar aqui? É o solitário, né? É o solitário, a solitária que está ali. E nessa síndrome do preto único, eu falo bastante. Quando você olha e fala assim, não, completamos a cota. Já tem um? Então serve como um exemplo de, tem um, tá ok. Quando você me traz justamente essa ideia de divisão, eu sou a favor, em uma opinião pessoal, de que seja divididas, né, em carteiras, pensar dessa forma, porque cada um tem uma forma diferente de ver. Então, eu preto, homem, tenho uma forma diferente de ver a minha realidade de uma mulher preta. Porque existem diferenças. Claro, se juntarmos, aí a gente vai dialogar e aí a gente vai chegar num ponto. A mesma coisa, uma pessoa preta PCD, uma pessoa branca PCD, elas juntas terão uma realidade diferentes, embora sejam de etnias, raças diferentes, elas verão algo diferente, verão um ponto diferenciado. Então eu acho que é favorável essa divisão, sim. E aí, voltando à questão da síndrome do preto único, eu falo preto único, mas se você for ampliar para a diversidade, você tem a síndrome do único, né? É o único PCD, é a única mulher preta, é a única LGBTQIA+. O quão esse ambiente ele está sendo favorável somente à existência do único. Porque tendo o único, você já fala, mas nós temos até um, nós temos até uma. Nós até temos, eu acho que esse é o ponto que sempre foi visto assim, não, nós temos lá uma pessoa assim, assim, assado. Como se isso fosse suficiente para justificar toda a inação das empresas ou das pessoas com relação aos demais, as suas responsabilidades sociais. Então, por isso que eu brinco bastante, falar assim, a síndrome do único preto, do preto único, porque é como se te desse um conforto, né, no coração e na mente, dizendo, tá tudo bem, tem um. E eu acho que esse é o combate que nós temos que fazer. De novo, observar esse ambiente ao redor, saber o quão ele é propício para a inserção dessa diferença. Né? Então, é sempre trabalhar isso. Será que eu estou sendo favorável à inserção dessa diferença? Como essa inserção está sendo feita? Né? Será que as pessoas têm coragem de chegar aqui na porta? Ou elas não têm coragem sequer de chegar aqui na porta? Porque também tem isso, né? Você abre uma vaga numa determinada empresa, aí diz, não, mas a vaga está aberta para qualquer um. Qualquer um? Que locais que você está divulgando essa vaga? Para que universidade você está divulgando? Eu recentemente fiz uma palestra uma consultoria numa empresa, e assim, Wagner, eu estou com dificuldade para encontrar um homem preto ou uma pessoa preta que seja engenheiro nuclear. Eu falei, mas é óbvio que você está com dificuldade. Mas é óbvio, né? Sério que você está. Mas é óbvio que você está com. E você não vai resolver o problema daqui a 5, 10 anos. Porque você quer um profissional formado com experiência, é óbvio. Então, assim, o que você está fazendo para que isso não ocorra? Né? Então, porque isso é um processo histórico, né? E isso vem do século passado. Você quer que resolva-se agora? Não vai. Então, eu acho que é justamente essas perguntas que a gente vai fazer. Eu estou com dificuldade, mas é óbvio que você tem dificuldade. É claro, poxa, eu queria tanto um astronauta preto, né? Mas tem que ser brasileiro e ele tem que falar pelo menos 3 a 4 línguas, incluindo mandarim. Então, assim, gente, é óbvio que você vai ter dificuldade. Por isso que a capacitação é tão importante, né? Por isso que se você não trabalha na capacitação e ajudar depois a trazer essa inclusão, trazer jovens aprendizes, você não consegue mudar essa realidade, né? Então, por isso que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E aí, essa síndrome que você falou do preto único, eu nunca tinha pensado nisso, mas na verdade isso teria que ser olhado de uma forma que isso é o começo, porque você precisa contratar para trazer mais, para que as pessoas acreditem que, olha, então começa com um e depois vai ter vários outros. Que nem eu fui a única mulher quando eu comecei na empresa, mas depois eu acho que ajudei de alguma forma a influenciar a mais mulheres a entrarem. Mas isso tem que ser o começo de um caminho, de uma jornada, e não uma coisa... Já temos, exatamente. Esse é o ponto. Bom, isso de alguma forma, isso é sororidade, né? Essa capacidade da gente
dessas comunidades, de alguma maneira, se ajudarem no crescimento da própria Sim. comunidade. Bom, a gente infelizmente está chegando ao fim desse capítulo, dessa série. Esse é um tema que me toca profundamente. Eu acho que a gente navegou aqui de A a Z, falamos de microações, falamos de estratégia, falamos de nossos papéis, o quanto importante é o que a gente pode fazer para mudar, para transformar. E eu queria ouvir uma última consideração de vocês antes da gente encerrar esse tema tão rico, tão importante. Quem quer começar? Eu aprendi muito com você hoje, então eu queria agradecer. Você falar de microações, eu nunca tinha pensado dessa forma. Assim, acho que eu faço isso, mas eu não tinha pensado na importância disso. Então, acho que todos nós, né? A diversidade, a inclusão, a equidade é responsabilidade de todos. E se cada um fizessem essas microações e ações, talvez apoiar ações macros também, a gente conseguiria acelerar e mudar a vida de muitas pessoas de uma forma muito mais rápida. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer, que eu aprendi muito, que eu agradeço, né, poder ter participado aqui. E com certeza eu vou fazer outras coisas um pouco diferentes também depois dessa conversa hoje. Professor? Eu agradeço a oportunidade para falar e trazer esses apontamentos que eu sei que são bastante sensíveis e que às vezes que nós sabemos que são importantes, mas eles passam, né, despercebidos. Um último ponto com relação a criar ambientes diversos e promover a diversidade que nós podemos fazer, tanto com micro quanto com macro ações, o reforço às comunidades através do consumo dessas comunidades, né? Porque quando a gente tem uma empresa e a gente contrata uma empresa de pretos, uma empresa de LGBTQIA+, ou uma empresa de uma comunidade, que seja para um buffet, alguma coisa do tipo, a gente está também promovendo a diversidade e ampliando também a rede dessas pessoas de comunicação. Então, são muitas ações que a gente pode promover, né? Muitas. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Eu acho que esse é o ponto, né? É uma questão realmente de aprendizagem, mas não só aprender, mas aprender e utilizar esse conhecimento que foi trazido para que a gente efetivamente torne a nossa sociedade melhor. Bem, eu queria muito agradecer a Viveka Kaitila, presidente da GE Brasil, ao professor da SPM, Wagner Venturini, por terem aceitado o nosso convite. Riquíssima conversa, para mim também, de uma riqueza enorme. Vocês dois são pessoas excepcionais, fantásticas, e creio que vai ser um dos nossos melhores episódios. Tenho certeza que as pessoas vão se influenciar, e queria agradecer, sobretudo, a humildade de trocar como vocês tiveram hoje. Foi assim, acho que foi um show fantástico, adorei essa conversa. E eu também não poderia deixar de agradecer a você que está conosco até aqui. Se você quiser acompanhar os episódios anteriores desse podcast, que é uma parceria da JLR e do WTC Business Club com o apoio luxuoso da ESPM, e mais conteúdos relevantes, basta acessar as nossas plataformas de streaming, redes sociais e o site da JLR. Um abraço e até a próxima temporada do Conexão C-Level. Obrigado.